Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, empresário. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso 20º episódio da História ao Palco Podcast. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa de um segmento, né, um amigo de um segmento que até então não sentou aqui na minha frente, que era a área da construção civil. E esse meu amigo aqui, o Christian, vai contar um pouquinho da jornada dele e o que ele tem para contribuir para você, empresário, que precisa aprimorar as suas habilidades, de repente, na área da construção civil. Então, não perde, fica de olho, se inscreve no canal também, dá um joinha pra gente para poder ajudar na entrega e vamos lá. Christian, obrigado, cara, pelo bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado. E se apresenta aí pro pessoal. E aí, Gustavo, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem está vendo. Queria agradecer o convite, é uma satisfação imensa estar aqui no podcast da História ao Palco, né? Meu nome é Christian, hoje é uma satisfação estar aqui em Alphaville, sou de São Marcos, do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha... Quantos habitantes? Hoje deve ter aproximadamente 20 mil habitantes. Ah, da mesma cidade, do mesmo tamanho da minha cidade, Natal. 20 mil habitantes. E me entendi como empreendedor aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, me identifiquei que eu era empreendedor, né? Já foi picado ali aos 12 anos. Isso aí, aos 12 anos eu já vi que eu tinha... que o meu segmento seria aquilo. Eu tinha... Ah, e já era na construção mesmo? Uma vocação. Não, na verdade, era numa coisa assim que para muitos, hoje em dia, daqui a pouco, seja até brincadeira a gente falar. Mas tu sabe que lá no Sul, a gente tem o costume do pinhão, que é o que dá no pinheiro lá, enfim. E minha mãe fazia paçocas de pinhão, enfim, adoro pinhão. E vendia para as vizinhas em volta. E eu ia para a escola, eu digo, pá, cara, vou começar a vender pinhão. Na escola? Na escola, eu estudava, eu ia para a escola, eu digo, vou começar a vender pinhão. Eu vou lá, colho, não tenho custo de compra e tenho ganho de venda. Total, 100%. 100%, né? Só uma mão de obra de fazer. Falei com a minha mãe, dei a ideia, ela disse, não, se tu vender, cara... No outro dia, era quilos de paçoca de pinhão vendendo, né? Deu certo? Mas, nossa. O pessoal gostou? Eu não tinha cadernos na mochila, mas paçoca de pinhão eu tinha. Era fácil. Você ia pra escola, não. Você ia trabalhar e se desse aí, tempo, você aprendia alguma coisa. Quase isso. Isso aí. E daí, como eu sempre fazia assim, eu era uma pessoa na escola que eu fazia muito rápido as coisas. Era pum, eu fazia de vereda, sabe? Só que daí, no meu tempo terminado, eu começava a fazer meu marketing, né? Começava a falar com uma professora, falar ali, paçoca e tal. Fazendo network. Isso aí. E fazia venda, cara, fazia venda. Então, ali que eu já vi, eu digo, gostei disso aqui, né? Dá dinheiro. Dá dinheiro, o negócio não é tão difícil. Não é difícil e que nem ali eu tinha lucro 100% em cima do negócio. Né? Claro que naquela época eu nem tinha percepção disso, mas eu tinha lucro 100%, né? Eu gostava do dinheiro naquela época, né? Então, um cara com 12 anos ali, queria ganhar dinheiro para comprar uma bola, comprar isso, comprar aquilo. Eu digo, é aqui que eu vou achar minha fonte agora. É através do pinhão. Através do pinhão. Você me fez lembrar, quando eu tinha uns 8 anos de idade, 8, 9 anos, eu comecei uma jornada também próxima à sua. Eu ia jogar bola com os meus amigos e quando eu ia jogar bola, eu levava uma caixinha de isopor. E nessa caixinha de isopor, eu tinha ali salgados e refrigerantes, 2 caixinhas. Para quê? Para poder vender para o pessoal durante a partida. Então, eu levava minha caixinha, deixava a caixinha lá, no meio do jogo, no intervalo ou no final, o pessoal vinha para poder comer. E aí o pessoal começou a comprar, né? Ou seja, eu já comecei a ver, caramba, é bom fazer isso. Minha mãe me ajudou a construir, fazer os salgadinhos na época. E aí começou a minha jornada. E até então, não sei se você sabe da minha história, mas até então eu não tinha entendido por que eu sempre fui extremamente ativo. Por que eu fui muito governante, o cara que vai para cima, o cara que não tem medo, o cara que arrisca, o cara que não fica parado. Eu não entendia nessa época, com 12 anos, com 8 anos, mas eu já estava vivendo isso. E agora, depois de exatamente 24 anos, eu descobri a verdadeira razão pela qual eu sempre fui um cara muito agitado, que foi para poder provar para o meu pai, que é um deficiente físico, que ele... Queridão, beijo. E aí o meu pai, por ser deficiente físico, ele trabalhava muito. Mais do que muitos homens ali ao redor do sítio, lá em Cunha. Show. E aí, automaticamente, o que acontecia com o Gustavo? Pequenininho, olhando o pai dele, com limitações, ultrapassando o limite, eu me cobrava.
Eu falei, por que eu não vou ultrapassar o meu limite? E aí eu comecei uma busca incessante para sempre ultrapassar os meus limites. Um cara para frente, para fazer um monte de coisa. Eu tive já N problemas, né, profissionais por esse excesso de coisas, mas a grande chave foi que com 32 anos eu entendi o porquê disso e foi através do desenvolvimento pessoal. E por isso que de lá para cá eu estou trabalhando com comunicação oratória para empresários, para ajudar você, ajudar o empresário que está acompanhando aqui conosco a melhorar a comunicação, porque se você tiver uma boa comunicação assertiva, clara, objetiva, os resultados acabam sendo bem mais expressivos. De repente, o que te falta não é uma técnica específica da área profissional, e sim técnicas de comunicação. Porque quem se comunica, vende. Quem se comunica, gera negócios. E hoje eu faço isso. Hoje eu ajudo empresários a destravarem no mercado, né, digital, na maioria das vezes, destravar situações que o cara fica com muita vergonha, o cara fica muito travado. Eu ajudo o cara a destravar através de uma mentoria chamada Aceleração da Comunicação e uma segunda mentoria que é da história ao palco, que é onde eu construo a história. Então, de repente, para você faz sentido. O que é a construção da história? Eu vou pegar a sua história de vida e vou transformar ela numa palestra e vou te entregar uma palestra pronta, contando a sua jornada de vida. Perfeito. Daí vai ter um evento, eu posso te chamar, por exemplo, falar, Christian, vem aqui, cara, tem uma palestra, tem um evento aqui para a gente poder entregar a mensagem aqui. Daí você fala, beleza, Gustavo, já tem minha palestra pronta, que nós construímos. Daí de 40 minutos, e aí você pega e já leva essa palestra. Então, isso que é muito bacana. Inclusive, para o Diego, né, um amigo em comum nosso, eu estou fazendo a palestra dele. Inclusive, preciso até falar com ele, porque ele fugiu, cara. Preciso continuar. Preciso falar para ele, ô Diegão, você fugiu, Diegão? Cadê você, meu amigo? Eu preciso continuar a palestra dele também. A gente acabou começando, mas devido a alguns compromissos não deu para continuar. Mas vamos lá, voltando, o Christian com 12 anos, lá em São Marcos. Isso aí. Vendendo pinhão, paçoca de pinhão, né? Isso falou? aí, Paçoca de pinhão, bolo de pinhão, suco de pinhão, tudo de pinhão. Isso aí. Aí lá quando eu tinha ali 17 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar na obra, construção civil, né? Era o segmento de nicho do meu pai. Ah, legal. Meu pai, ele lidava com obra, ele trabalhava com obra, então quando eu comecei a trabalhar, na obra de servente, né? Não sabia nada, né? Enfim, comecei a trabalhar. Ajudar, enfim, na operação, no operacional mesmo da obra. E quem trabalha com obra sabe que é sofrido o negócio, né? É pesado mesmo. Então, pra todo mundo, ali. né? Então, eu sempre almejei mais. Por mais que eu tava na obra, eu almejei mais. Almejei sempre querer o quê? Não é porque eu tô na obra que eu preciso ser o servente pro resto da vida. Você pode empreender na obra. Exatamente. Empreender na obra. Na verdade, é onde mais tu pode empreender é na obra. Porque tu pode ter total diretriz do que tu quer fazer na obra. Quem manda e se governa na obra é exatamente tu. E é legal porque isso nós chamamos de intraempreendedorismo. Exatamente. Então, por exemplo, existem aqui talvez vários seguidores, várias pessoas que estão acompanhando, que empreende em algum segmento, empreende em algum negócio que não é seu, mas lá dentro você está galgando cada vez mais uma jornada de sucesso. Então, esse é o empreendedorismo que o Christian teve essa sacada lá com 17 anos e conseguiu, né, fazer pivotar. Porque não ficar só no fazer, mas no organizar. Exatamente, porque eu venho de uma família pobre, né? Então, não tive aquele berço de ouro. Então, a gente tem que entender o quê? Que não é porque tu começa como servente de pedreiro que tu não precisa adquirir conhecimento. Hoje, tu é servente, tu vai servir o pedreiro que está construindo aquela obra. No momento que tu servir e estiver cheio, tu vai fazer o quê? A maioria dos serventes que eu conheço, sento num tijolo e fico sentado. Eu pegava, eu ficava olhando como é que sentava o tijolo, como é que aprumava, como é que botava o nível. Sempre pensando no degrau a mais. Sempre pensando em querer aprender. Não demorou muito tempo, com 19 anos ali, eu era pedreiro. Já virou de servente para pedreiro. Aprendi a ler projetos. Hoje, faço leitura de qualquer tipo de projeto, de ferragem, hidráulica, elétrica, hidrossanitário. Cara, é complicado, hein? Cara, projeto total, leio qualquer projeto. Executo qualquer função na obra hoje. Aprendi, me dediquei a tudo isso. Dentro da obra, tu tem vários nichos. Tu tem pintura, tu tem elétrica, tu tem hidráulica, tu tem... Você montou vários ecossistemas dentro de um ecossistema principal. Aonde eu procurei me absorver conhecimento de todas as áreas. Para o quê? Um dia lá na frente, eu poder
saber cobrar qualidade de cada um. Sempre pensando lá na frente. Porque eu não queria ficar como pedreiro a minha vida inteira. Sim, faz total sentido. Inclusive, isso está falando que você percebeu lá com 18, 19 anos. Nós falamos que o quanto é significativo que a gente não precisa se contentar com o que nós temos ou o que estamos passando agora. Mas é uma jornada que vai trazer conhecimento, técnica, para você alcançar resultados mais expressivos. Por exemplo, hoje eu tenho a construtora... eu vou cobrar a qualidade de uma pintura, eu vou chegar no pintor e vou dizer, essa pintura não tá boa. Não, por que não tá boa? Porque não tá, tem que fazer assim, assim. Não, mas não tem. Eu digo, tem, é assim que você faz. E se eu quiser, eu posso ir ali e provar que é feito daquele jeito. Porque eu sei aquele processo, eu aprendi aquele processo. Então, o que eu procurei fazer? Aprender todas as áreas dentro da obra, da construção civil, para poder saber executar todas elas e saber cobrar. E saber argumentar como se faz. Então, se eu chegar no ferreiro e dizer que tem que fazer a ferragem de tal obra assim, e ele dizer não sei como fazer, eu sei como ensinar. Você sempre vai estar preparado ali, sempre está calçado de informação para sanar todas as dúvidas. Exatamente. Então, aí eu trabalhava pro meu pai. E meu pai tem hoje 70 anos, né? Ele, daquele modo antigo. Então, o conhecimento que ele absorveu não muda, né? E aí a gente começou a ter algumas divergências, porque a mente da gente já mais novo, de uma nova geração, tu quer fazer várias coisas diferentes, quer pegar mais obras, quer captar mais clientes, quer ter mais acesso, Você tem uma outra vivência, né? Uma vivência que tudo muito mais rápido, tudo mais dinâmico, não é tão tradicional. E a gente já acabou tendo, né, várias divergências ali, enfim, e daí comecemos e não estava dando, e daí eu tinha ideias, né, que ele daqui a pouco tinha os métodos dele e achava que aquele método era o método que ia dar certo pro resto da vida, por exemplo. Mas eu sabia que aquele método era o método base, de onde foi criado vários métodos que hoje podem ser mais fáceis. Aquele era o base. Mas hoje nós temos vários intermediários que podem ser mais rápidos. Entende? Então, ali houve divergência. Então, com 22 anos, com 22 para 23 anos, eu disse, não, eu vou abrir a minha própria empresa e eu vou fazer isso que eu tô falando, eu vou fazer. Que legal. E daí até teve bastante, né, desencontro, tanto emocional, enfim, entre eu e meu pai. Você assumiu uma nova jornada. E também eu não quis, por exemplo, continuar naquela linhagem. Eu tenho esses objetivos. Estou tentando trazer junto para nós. Se eu não sou ouvido, eu vou procurar o meu caminho, então, para mim tentar crescer ou dar errado. Vamos ver o que vai acontecer. Arriscar. Isso aí. Houve várias, né, controvérsias que não ia conseguir, enfim, tudo mais. Mas mesmo assim eu digo, não, eu quero saber no resultado, se eu vou conseguir ou não. Falar, até papagaio fala. Eu quero saber no resultado. E ali eu fui, abri a minha empresa, comecei. Como que chama a empresa? Hoje eu tenho a CT Construtora. CT? Isso, CT Construtora. Tô adquirindo mais uma outra empresa, comprando mais uma outra empresa de construção civil também, hoje. Que segmento? Desculpa, que área da construção civil? Voltada toda também. Outra empresa voltado para construir. Construção. Hoje a minha empresa ela é voltada em casas de alto padrão, né? Hoje a gente executa somente obras de alto padrão. Qual é o meu diferencial que eu trouxe hoje para qualquer cliente meu? É não ter incômodo. O que é o incômodo? Você vai contratar uma construtora, você vai contratar ela pela mão de obra. Hoje eu tenho estoque de material. Hoje eu entrego a casa pronta com material, mão de obra e, se quiser, mobiliada. Ou seja, tu me contrata, eu tenho engenheiro, eu tenho arquiteto, eu monto todo o projeto para ti, tu vem comigo, tu sai de mim com a casa iniciada até a casa pronta. E tu não precisa correr atrás do material, atrás de um cimento, ou o pedreiro ligar para ti e dizer, eu preciso de 10 sacos de cimento. E tu tá trabalhando lá na tua firma e tu não pode sair porque tu tá ali fichado e não pode ter aquele tempo. Então, o que eu gerei? Praticidade para o cliente. E hoje em dia, a praticidade é uma moeda muito forte. A praticidade, por exemplo, desse meu produto, da História ao Palco, da construção da palestra, qual que é o objetivo? Empresário, seu caso, bem-sucedido, precisa se divulgar mais. Você precisa subir num palco e contar a sua jornada de vida. Exatamente. Então,
eu chamo, por exemplo, te dou a oportunidade para subir no palco e você vai falar, Gustavo, eu não tenho uma palestra, eu não tenho slide, eu não sei o que eu falo. Então, você fica perdendo oportunidade. Exatamente. E é por isso que a história ao palco é prático, porque eu entrego a palestra pronta para o empresário, já diagramada no PowerPoint, pronta para você divulgar nos melhores eventos. Então, se você quiser contar a sua história, eu posso te ajudar com isso, com aqui a nossa mentoria da História ao Palco. Exatamente. Então, dentro desse perfil, eu comecei dentro de 3 anos, né? Hoje fazem 3 anos, eu tenho 26 anos. Eu ia perguntar agora. 26 anos. 4 anos, então, à frente da sua empresa. Dá 3 anos e pouco, não chega a 4. Menos 3 4 anos, vamos botar ali quase 4 anos à frente da minha empresa. Que legal. Mais de 20 milhões de contratos assinados. Hoje 20 eu já gerei milhões? de contratos assinados em obra. Tudo lá em São Miguel, São Marcos? São Marcos, isso aí. E região? São Marcos, região ali, todos os meus projetos ali em torno daquela região. Para o quê? Mostrar para muitas pessoas que crescer não precisa estar em lugar grande. Basta ter o produto certo e ofertar da melhor forma. Trazer aquilo que o cliente procura e não o que a tua empresa ou oferece. Tu quer entregar. Tem que trazer o que o cliente está procurando. Se ele quer praticidade, se quer velocidade. Exato. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo, sozinho, porque sozinho, Gustavo, tu erra muito. Tu quebra muito a cara. Eu passei muito por isso, meu amigo. No episódio passado. Eu vou te falar assim, ó, a gente não tem que ter medo de errar. A gente tem que ter medo de não errar. Por exemplo, assim, de não aprender com o próprio erro. Errar não é a mesma coisa, né? Errar é normal e errar é aprendizado. Quanto Errar mais tu erra, mais tu aprende. Então, hoje eu digo assim pra ti, a gente tenta não errar, mas quando erra, eu fico faceiro. Aprendi outra coisa que eu não posso fazer. Você olha pro copo, você olha pro lado do copo cheio, não do copo vazio. E quando você erra pequeno, é ótimo, porque você tá recém começando. Agora, pensa uma pessoa que não erra. E ela cresce, o primeiro tá lá erro, no patamar. A pessoa diz, eu nunca errei porque eu sou bom. E lá no patamar ela erra. Olha o prejuízo. Não vai ser de ela cai. pouquinho, e não. O baque é muito grande. Então. Porque ela nunca errou e ela não tá preparada mentalmente para absorver o erro que ela teve e a decadência. Então, se tu sobe, cai, sobe, cai, sobe, você sobe mais forte. E tu só aprende uma coisa. Que tu pode construir tudo de novo a hora que tu quiser. Porque tu subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Errou por vários motivos diferentes. Errar uma vez, tudo bem. 2 é burrice. Né? Então, tu vai errar daqui a pouco em formas diferentes, mas tu vai estar aprendendo. Outra coisa, nunca deixar de dar atenção pro cliente. E o cliente sempre tem razão. Uma coisa que é muito versátil nossa é que a gente monta o projeto, o cliente escolhe exatamente tudo da casa dele. Cor, porcelanato, pintura, abertura, exatamente tudo. O cômodo que ele quer, o tamanho que ele quer. Ele monta o projeto conforme ele pode pagar. Eu não vendo o projeto para ele. Eu vendo o sonho dele para transformar. Se é uma casa de, sei lá, 1 milhão ou se é uma casa de 10 milhões, o cara vai trazer o projeto. O cliente chega a mim, eu vou comentar com ele, eu vou tentar buscar, entender o que ele está procurando, o que ele está sonhando e quanto é o valor que ele pode pagar pelo sonho dele. Perfeito. Porque tem muita gente que sonha com casas daqui a pouco que não tem, eles não têm a noção de quanto vai custar aquela residência para eles. E eu consigo fazer isso com que uma provisionalidade. Eu consigo provisionar quanto que ela vai gastar na casa antes dela iniciar o projeto. Porque muitas pessoas antes dela levantar o capital. Vão no engenheiro, montam o projeto da casa dos sonhos. Vão para o construtor, 5 milhões a casa. Mas eu tinha 1. Ela não tinha a ideia de quanto custaria. Então, quando ela vem até mim, eu monto o esboço do projeto e entrego o preço. Depois ela aprova o projeto. Quer diminuir? Dá tempo. Quer tirar algum cômodo? Quer aumentar? Não, Christian. Eu tenho 5 milhões, a casa deu 1. Vamos tocar mais para frente. Vamos fazer maior se tu quer, então. Tu entende? A gente consegue... Você se adequa à necessidade do cliente. À necessidade do cliente. E cada vez me adequando mais. Mudou o ecossistema geral, mudou a forma da gente estruturar as coisas, da gente montar as coisas, eu mudo geral. Eu mudo toda a globalização dentro da minha empresa e me adequo ao que o cliente procura no momento. Hoje você está fazendo só casa horizontal ou vertical também? Prédio, no caso. Vertical também. Vertical também? Vertical também.
Hoje a gente tem tanto horizontais quanto verticais. Legal. Focado apenas em alto padrão. Apenas Muito em alto padrão. Então, eu sempre digo assim, ó. Aí, muitas pessoas dizem, porque eu não prospero, porque o pedreiro não... Ele fica sempre pedreiro, ele não prospera. Pedreiro prospera. Você fazer do método certo, do modo certo e com a gestão correta para o seu negócio. Não é a pessoa pedreiro, o construtor, o engenheiro, o arquiteto que quer montar e entrar no ramo de obra, ele tem que entender uma coisa. Não adianta a gente estabelecer o projeto e eles dizer assim, é 100% isso aqui. Porque no meio do caminho, o cliente vai ver outra novidade. Uma obra não dura 2 meses, ela dura 1 ano. Dentro de 1 ano, muita coisa acontece. Trocar. E quantas e quantas vezes a gente chega em projetos e os clientes... Christian, eu fechei contrato contigo assim, mas já surgiu... Podemos mudar? Com toda certeza. Vamos mudar, vamos adequar. A real necessidade. Primeiro, é isso que a gente está hoje montando para ensinar construtores, pedreiros, serventes que acham que vão ficar serventes a vida inteira, eles não precisam ficar. Eles podem crescer muito mais do que eles imaginam no ramo da construção civil. Manda um recado para os pedreiros da vida aí. Pedreiro, servente, construtor, engenheiro, arquiteto, qualquer pessoa que quiser entrar no ramo da construção civil, você pode entrar, você pode crescer de uma forma que você não faz ideia o quanto você vai crescer dentro da construção civil. Basta você ter gestão, saber conhecimento de obra, basta você ser cercada por pessoas que também te ajudam a crescer. Porque isso importa muito, Gustavo. Hoje eu tenho equipes de pessoas que trabalham comigo que elas só me ajudam a crescer. Projeto de expansão. Exatamente. Então eu tenho o quê? Desde a forma de tu pagar um funcionário até a forma de tu tratar um funcionário, isso vai definir se aquele funcionário vai te ajudar a crescer ou ele vai te derrubar lá embaixo. Isso é tudo provisionamento. Tu vai fazer uma provisão de tudo isso. E isso eu aprendi errando. Dentro de quase 4 anos, foi muitos erros e muitos acertos. E isso que é legal, porque hoje você, por exemplo, como um especialista da área, tem muito a ensinar para as pessoas que estão na jornada. Exatamente. Tem muito para ensinar. Então, o pedreiro ele não precisa ser pedreiro a vida inteira. Ele não precisa ter medo de sair daquele serviço dele ser pedreiro e fechar o primeiro contrato. Quantos pedreiros no Brasil nós temos hoje com aquele sonho de fechar a primeira obra própria? Quantos pedreiros hoje a gente tem com o sonho de querer ter aquela construtora que ele sempre almejou? Quantos pedreiros chegaram em casa e fizeram assim, vamos desenhar o nome da minha construtora, mas nunca tirou do papel aquele nome de construtora? E é isso que nós vamos fazer. É ensinar exatamente como esse pedreiro cria a sua própria construtora ou como a sua construtora pode crescer num mercado muito expandível. Legal. Então, você vai atuar diretamente nesse processo de instrução, tanto para quem está começando a jornada, quanto quem já tem uma certa performance, a empresa já está trabalhando, vendendo. Hoje o ramo da construção civil está ficando muito escasso. É verdade. Por quê? Porque não existem pessoas que ensinem o pedreiro a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro sem sofrer. A ganhar dinheiro, por exemplo, com técnica, com método, com experiência. Com tecnologia. Muita tecnologia hoje em dia. Porque há 50 anos atrás, construir uma casa era 1000 vezes mais difícil do que hoje. Entende? Então, hoje nós temos máquinas que rebocam parede. Eu já vi. Não precisa mais o pedreiro ter que estar ali batendo massa. E tudo isso é eficiência. E no momento que tu traz tecnologia e eficiência para o cliente, você se torna o dispositivo alvo para construir casas no seu redor. Na sua volta. Então, quando eu cresci a minha empresa, quando eu tomei fonte mesmo de que eu queria construir aquilo, de que eu queria seguir com o nome da minha empresa, sozinho, eu tive que fazer um desvínculo familiar muito grande, porque tem muitas pessoas que não conseguem isso. Elas ficam presas ali, com um vínculo emotivo por parte de pai, por parte de mãe, por parte de tio, por parte de irmão. Fica ali preso e não consegue se destravar na vida por causa daquele vínculo. Por causa de terceiros. Entende? Então eu tive que o quê? Desvincular a minha parte emotiva do meu pai, que era o meu chefe,
para poder chegar hoje aonde eu tô. Seu pai ainda continua na construção civil? Não, ele parou. Hoje ele Ele é parou. aposentado, né? Sepultado. Enfim. E ele parou ali com a obra. Então, a gente vê pessoas dizendo que não vai. O seu pai chegou a montar a empresa ou não, seu pai? Sim, ele tinha Ele a empresa montou a dele. empresa. Sim, tinha a empresa dele. No qual ele fazia a gestão, ele fazia toda a administração e a gente, né? Eu era Um dos colaboradores que um construía. dos colaboradores que executava a obra ali. Perfeito. Né, executava a obra. Então, eu comecei servente, eu fui a pedreiro, depois eu já era o chefe da obra ali, então eu que comandava todo aquele setor de peões, de empregados, e aí aí eu tinha, imagina, eu sempre fui muito ativo, vinha muitas ideias, muitas formas, daqui a pouco expandir o negócio junto, porém, eu não tinha a voz, vamos dizer assim, para poder expandir o negócio. Foi onde eu disse, não, se eu não sou ouvido, se eu não sou escutado, então a posição é o quê? Eu pego e faço, vamos supor, eu vou lá e faço eu. Né? Se eu tô dando ideias que podem ser contribuídas, mas eu não tenho espaço de voz, eu vou buscar o meu espaço. Onde eu possa levar a minha voz. Exatamente. Né? Isso exige coragem também. Porque tu sai daqui a pouco do momento que tu tá ali, estabilidade ali, porque tu tá trabalhando, tu tem teu emprego, tu tem teu salário, e o medo faz as pessoas não evoluírem para frente. O medo de não conseguir fechar uma obra. Eu tive também bastante trabalho com a questão da minha idade. Construção civil é o quê? De pessoas com experiência. Com experiência. Experiência era uma vez que hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo derrubar isso e muitas pessoas também, eu acredito que sim. O que acontece? Chega nesse ponto de experiência, a pessoa mais velha transparece mais experiência. A pessoa mais velha, ela profissionalmente, ela construiu mais obras, ela... Teoricamente, né? Teoricamente ainda. Tu entende? Então, isso foi um dos fatores também que eu tive bastante empecilho. Pensa, um garoto novo, com 24 anos, pegando obras, sozinho, para trocar. De milhões, né? Tu entende? Alto padrão. Então, dentro de 25 dias, eu tinha fechado o meu primeiro contrato. De uma obra de mais de R$100 mil. Que legal, cara. Ali, eu disse, não, eu posso e eu consigo. Porque eu sempre tive isso comigo. Quando eu assinei aquele contrato, eu tive a certeza que eu podia e eu conseguia. Dentro de mais 40 dias, eu fechei o primeiro contrato de mais de R$400 mil. Olha, 4 vezes mais. E dentro de 40 dias depois daquele contrato, ali mais de R$400 mil. E assim foi só subsequente. Até chegar em contratos milionários. Então, praticamente, ali nos 3 primeiros projetos que você vendeu, já deu quase 1 milhão. Já deu quase 1 milhão. Os 3 primeiros. Os 3 primeiros projetos que eu assinei já deu quase um milhão de reais. R$1 milhão. E hoje, juntando 3 anos e meio, um pouco mais, já ultrapassamos aí a casa dos R$20 milhões em contratos assinados. Em contrato assinado. Hoje tem casa em execução? Hoje temos 6 obras em execução. 6 obras? Que legal. Hoje temos 6 obras em execução. Quando eu comecei a administrar a minha empresa, eu trabalhei no operacional junto, porque eu precisava montar a equipe que ia... Claro. Você precisa entender o processo para replicá-lo. Exatamente. E quem é que ia ter obediência com um rapaz de 24 anos? Pedreiros mais velhos dizer, mas o que um guri, o que um rapaz vai ensinar? Tá me mandando o que eu tenho que fazer? Mas não é mandar, é apenas solicitar o que o projeto exige. A casa exige. É só seguir o processo. Exatamente. Então eu ia para a obra, eu trabalhava junto com os meus funcionários, eu estava ali junto com eles e eu chegava na obra e a gente estabelecia metas. Hoje a meta de trabalhar é essa, essa e essa. E os meus funcionários no início, eles iam comigo, era eu que levava eles para a obra e eu que trazia eles de volta para casa. Então o meio de locomoção era comigo. Chegava às 5h30, todo mundo se arrumava para querer ir embora e eu continuava trabalhando. Aí eles me diziam assim, tu não vai parar, Cristian? Eu digo, a meta não foi batida. Quando bater a meta, nós vamos embora. Foi 1 semana que eu fiz isso. Na segunda semana, 4 horas, estava batida a meta. Caramba, olha que legal. Tu entende? Aí eu seleciono pessoas para continuar comigo. Porque o pessoal entende o jogo. Entende como a empresa funciona. O e o que aí, precisa. Quando, a primeiro dia que eles bateram a meta, às 4 horas da tarde, eu simplesmente cheguei e disse, pode guardar as coisas e ir embora. Mas já, vocês bateram a meta.
Eu não quero que vocês trabalhem 20 horas por dia ou 10 horas por dia. Eu quero que a meta seja batida. No momento que o teu funcionário enxerga isso, a empresa decola, que é um raio. Faz Entende? total sentido, cara. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai saber que, se eu chegar lá e eu baixar a cabeça e trabalhar e render nas primeiras horas do dia para a meta do dia, a meta foi batida. Então, isso foi uma ideologia que eu montei dentro da minha empresa, para que todos os funcionários trabalhassem contentes. Qual é o pedreiro que não gosta de 3h30, 4 horas da tarde estar indo para casa? No solão quente, tá lá trabalhando no sol. Que não gosta quando chove. Exatamente, entendeu? De repente, mano, tá chovendo, você tá trabalhando de casa, não precisa rebocar lá fora. Tu pensa, tu tá lá fora, naquele solão brabo, rachando, cara. O pedreiro sofre, a gente sabe que sofre. Que coisa mais maravilhosa chegar às 4 horas da tarde, 3h30 da tarde, dizer assim, ó, meta batida, pode guardar as coisas e vamos descansar. Amanhã é outro dia. Esse processo, essa maneira de trabalhar, que já com certeza está servindo aqui de exemplo, né, para muitos empresários, a importância que é ter processo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: eu respeito o processo, mas eu acelero as etapas. O processo de servente, pedreiro, depois, sei lá, construtor, engenheiro, arquiteto, é uma sequência, é um processo. Agora, o que você não precisa é ficar muito tempo nesses passos, e sim acelerar esse processo. Então, acelerando o processo, você consegue ter muito mais resultado, independente da área que estivermos falando aqui. Todas as áreas. Acelerar o processo, com certeza vai vir melhores resultados para o seu negócio. Uma coisa também, Gustavo, que é muito bom as pessoas que querem prosperar e empreender, entender. Toda a pessoa que quer prosperar, antes dela prosperar, ela tinha que aprender a ser um lutador de boxe profissional. Porque toda a pessoa que tem vontade de prosperar, se ela fosse um lutador profissional, ela ia o que um lutador que vence a luta? Ele sai como da luta? Machucado, sangrando, quebrado muitas vezes, mas ele venceu. Ele venceu. E aqui, o que as pessoas não entendem é esse processo. Quando elas são marteladas, quando elas são machucadas, quando elas são derrubadas, elas desistem. Só que se o lutador desistisse quando começasse a sangrar, no primeiro soco que tomasse, ele era nocauteado. E ele perdia, derrotado. Ninguém lembra porque tu ganhou, quantos socos tu levou. Lembra porque tu ganhou. Lembra porque tu venceu. Ou porque tu perdeu. Ou porque tu perdeu. Tu entende? Então, se eles aprendessem a ser um lutador profissional, consequentemente, eles iam vencer na vida. Porque eles iam levar bordoada, eles iam levar pisoteada, né? Eles iam levar martelada, mas eles iam continuar na briga. Porque quem muito luta, um dia ganha. A verdade é essa. Então, quem quer prosperar, seja um lutador profissional. Por mais que tu saia sangrando da batalha. Mas o que importa é que no final tu venceu. Já manda essa mensagem direto aí pro empresário aí, ó. Empresário que pensa que não consegue prosperar, ou que tem vontade de prosperar, mas desiste, o empresário ele tinha que entender que para ele prosperar, ele tinha que ser um lutador profissional de boxe. Porque independente que tu saia sangrando, machucado, o que importa é que tu ganhou a luta. Agora, se no primeiro soco, se no primeiro golpe tu desistir da tua batalha, com certeza vão te lembrar porque tu é um fracassado, porque tu é derrotado. Agora, se exatamente tu fizer o oposto disso, não importa quanto soco ou quantas marteladas tu levar. O que importa é que tu ganhou. Que vai dar a volta por cima. Exatamente. E aquilo que você falou lá no começo, né? A pessoa cresce muito mais resistente. Muito porque mais já resistente. tá, cara, já tá acostumado com a vida. Muito mais Por isso a gente resistente. fala que a experiência é algo que é difícil até mesmo de precificar. Porque a experiência mostrou quantas pancadas aquele empresário, aquela pessoa, qualquer sentido da vida, levou para chegar até onde ela tá hoje, né? E as pessoas que têm medo de errar, elas não precisam ter medo. Não precisam exatamente, porque eu cometi muitos erros. Porque quem cresce de uma maneira que eu cresci, sem medo, com vontade de vencer na vida, é impossível tu não ter erros. É impossível. É o Tu processo. não tem erro. Erro é uma parte do processo. O erro é parte do processo. Se tu não tem erro, é porque tu tá indo com calma, tu tá indo com medo, tu tá indo travado, tu não dá tudo de si quando exatamente tu tem que distribuir tudo que tu tem. Aí a pessoa fica ali trancada, não erra. Mas no momento que ela se soltar, ela vai errar. Imagina aquela pessoa que E tá talvez o performando tombo bem. seja maior. Imagina aquela pessoa que tá performando bem,
mas ela não se desafia. Exatamente. Ela nem sabe o potencial que ela chegaria se ela se desafiasse. Exatamente. Eu hoje, eu me desafio muito. Eu me desafio, porque para mim, eu acredito vendo. Então, se eu tenho uma ideia, não existe ninguém que vai dizer para mim que vai dar errado. Eu vou fazer essa ideia. Se der errado, eu vou ver com os meus próprios olhos. Agora, se der certo, eu decolei. Eu acertei. Tu entende? Então, a gente tem que o quê? A gente tem que ter coragem nos nossos sonhos. E o que eu quero trazer, o que eu quero ensinar é mostrar pro servente, pro pedreiro, pro construtor, já afinal, daqui a pouco ele tem a empresa dele, mas não está conseguindo absorver lucro. Tem escape de dinheiro. O erro da construtora é misturar o financeiro empresarial com o financeiro pessoal. Sim. No momento que tu fez isso numa construtora, tu vai quebrar ela. Você vai tirar lá R$1.000 lá, você não está tirando da sua conta física. Exatamente. Do seu Prolabore. Exatamente. Você está tirando da sua empresa. Exatamente. E tudo o que eu ensino, tudo o que eu quero ensinar, é exatamente o que eu passei. A não cometer esses erros. Tu entende? Eu quero ensinar o pedreiro que está com o sonho de querer abrir a própria construtora a começar do jeito certo. Se tu começar sozinho e errar, beleza, não tinha ninguém. Mas agora, se tu começar com alguém te instruindo exatamente como tu tem que fazer, o sucesso é garantido. E faz total sentido, cara. Total sentido. Porque isso mostra que a jornada tá ali. Só precisa Exatamente. focar aí em cima. A jornada tá aí. E hoje, o palco para construção civil está totalmente aberto. Hoje é um nicho de trabalho, de segmento, que cada vez decai mais. Construção civil, os mais velhos estão parando porque não aguentam mais. E os mais novos estão sem coragem de botar a cara a tapa e ganhar exatamente, se desafiar, chegar ao seu sucesso, chegar ao seu extremo por medo. Exatamente por medo. Ou por a teoria de que obra é pesado, obra é sujo. Tem muitas pessoas que têm vergonha. Eu sou o pedreiro. Eu hoje digo, eu sou pedreiro com muito orgulho. Por que eu digo que eu sou pedreiro? Porque se hoje eu tiver que pegar minha colher de pedreiro e voltar a trabalhar, eu volto. Se eu tiver que refazer tudo o que eu fiz até hoje de novo, eu faço. Você reconstrói literalmente tudo. Tudo. Se eu tiver que começar do zero hoje, exatamente do zero, com a minha colher de pedreiro, trabalhando sol a sol, chuva a chuva, eu faço tudo exatamente o que eu fiz até hoje. E talvez em menos tempo do que eu fiz até agora. Porque você tem mais experiência. Agora eu já sei exatamente aonde dá certo e aonde erra. Então, se em 4 anos eu cheguei a mais de 20 milhões de contrato assinado, tu pensa se eu repaginasse hoje, desse um delete na minha vida. Começou agora, e eu começasse hoje com a minha colher de pedreiro, sabendo todos os caminhos por onde percorrer. E daqui a 4 anos você faturou 3, 4 vezes mais. 3, 4 vezes mais. E é onde eu quero ajudar construtores, pedreiros, engenheiros, que tem muitos engenheiros que querem também abrir a própria, que é um ramo muito legal, o próprio engenheiro abrir o seu segmento de construtora, porque a experiência teórica, ele tem toda ela. Então, se ele tiver um mentor por trás com a experiência prática, é sucesso absoluto. Porque a pessoa subentende-se que tem a fórmula do processo. Exatamente. E replica isso. Exatamente. E isso é a questão do mentor. Né? Eu tenho tido a honra de trabalhar como mentor nesse produto da História ao Palco e também na aceleração da comunicação. E esse é o ápice do negócio. É você realmente ali entregar a sua emoção, entregar o seu tesão ali mesmo, né? De uma forma bem intensa para aquilo que você se propõe a fazer. Exatamente. Hoje em dia, as pessoas não querem muito generalistas. Antigamente, não. Como você mesmo falou, antigamente era comum a pessoa ter que saber um pouco de cada área. Hoje, o especialista ganha muita notoriedade, porque ele acaba sendo referência no mercado. Exatamente. Igual você. Você tem a CT Construtora, que poderia ser só CT Construtora, e atender desde o público inicial até o público milionário. Exatamente. Ou um range muito grande. E com esse range grande, você não ganha especificidade. Você não ganha referência. Isso aí. Aí você fala, não, peraí, eu não vou mais construir casa agora para, por exemplo, casa de 50 mil e casa de 100 mil. Eu só vou pegar a obra agora acima de 500 mil. Você já se reenquadra em uma próxima faixa. Exatamente. Então, hoje o quê? Hoje eu consigo pegar um pedreiro,
ver qual é o objetivo dele e levar ele até aquele objetivo dele de uma forma com método, com estratégia. Que legal. Mentoria para pedreiro, cara. Exatamente. Nunca ouvi falar isso. Exatamente. Hoje eu trago isso do quê? Que bacana. De uma pessoa que veio da obra, que começou lá batendo enxada, virando massa Pessoa transformada. na caixa, foi gradativamente subindo, entendendo todos os patamares da obra, entendendo todo como funciona a ideologia de uma construção civil dentro mesmo, a parte interna, para abrir a sua própria empresa e hoje chegar no nível que eu tô hoje. Então, como eu fiz isso e sei que a vida de nós pedreiros é difícil, é por isso que eu tô hoje o quê? Dando esse pontapé inicial para transformar a vida, não só a minha, mas a de muitos e muitos pedreiros e construtores que tem hoje no Brasil. Muito legal, parabéns. Estruturar uma mentoria para serventes, pedreiros, mestres de obras, Exatamente. engenheiros, enfim, de como se executa Exatamente. Como desde fechar pequena a grande. Exatamente. Como fechar o primeiro contrato. Muitas vezes, muitas pessoas não têm aquele domínio de como eu vou fechar o meu primeiro contrato. E muitas vezes fico travada naquele salário fixo ali, base de pedreiro, sabendo que o seu serviço vale muito mais. A gente tem que saber quanto vale o seu serviço. Quanto vale o meu serviço hoje? E foi isso uma coisa que eu sempre impus para mim mesmo. Quanto que eu tô valendo hoje? Quanto que custa o meu suor, o meu cansaço, a minha fadiga na obra? Quanto custa aquilo? Quanto isso afeta a obra. Tu entende? No momento que tu saber o teu valor dentro da obra, tu já tá virando o jogo. Então a gente pegar o quê? Pegar essas pessoas do nicho de construção civil, entender exatamente aonde elas querem chegar e fazer com que elas cheguem naquele sucesso que elas quiseram, combatendo o medo, não errando, sabendo onde vai dar erro, mostrando, se for por aqui, vai dar esse erro. Por que eu vou dizer? Porque eu cometi esses erros. Aí, isso é que nem um labirinto. Tu tem que chegar num ponto final. Tu foi passando, entrou aqui, tu tem que voltar a entrar aqui. E foi exatamente a minha jornada hoje. E hoje eu vou te falar, eu cheguei num tesouro de um labirinto enorme. Porque eu ainda vou ter muitos erros. A gente não sabe tudo e eu vou morrer sem saber exatamente tudo. Então eu vou ter erros ainda pra frente para cometer. Novos erros, né? Porque os Exatamente. velhos você já aprendeu. Exatamente, isso aí. Tu entende? Então, Que bacana. o que a gente traz é exatamente isso. É trazer isso para um nicho que, vamos dizer assim, está esquecido. E todo mundo precisa. Exatamente. E todo mundo precisa de uma casa. Todo mundo precisa Se construir. alugada ou comprada, Todo mundo precisa é uma construir. casa. Por que hoje... aí as pessoas dizem, não é que está acabando porque as pessoas não querem. Está acabando pedreiros porque não têm oportunidade de aprender. Aí hoje na minha empresa, quando eu abro vagas para contratar pessoas, eu não exijo experiência. Porque se ela não sabe, eu ensino. E às No vezes até início, melhor, né? Em muitos casos, né? Exatamente. Então, abertura tem. Hoje tu pode... É aquilo que eu disse. Pessoas que querem estagnar no tempo e ficar onde estão, ou pessoas que almejam crescer dentro daquele ramo. Tu começa como servente porque tu tem que começar no início. É o processo. Não consegue começar lá em cima. processo. Tu tem que passar cada processo. Então, tu pode, sim, iniciar como servente, mas tu pode rapidamente decolar para um profissional, como rapidamente para a tua própria construtora, para daqui a pouco rapidamente estar fechando contratos aí de 7 dígitos. Total sentido. Hoje a sua mentoria, ela contempla, né, construtores, pedreiros, mestres de obra, e não sei se já está formado, já tem alguma turma formada, já tem pessoas que já terminaram a mentoria. Hoje, fala um pouquinho da mentoria em si. Você faz online, você faz presencial, só para a região, lá no caso de São Marcos? Hoje a gente ainda está estruturando ela, a gente está montando tudo ela. Legal. Vamos abrir ela já em seguida, já é uma novidade aí pro ramo da construção civil. Então, vamos abrir aquela mentoria, exatamente como eu falei até agora, do que o pedreiro que quer abrir a construtora, mas tem medo, ou não sabe como fazer, não sabe como assinar o primeiro contrato, ensinar como previsionar lucro, como previsionar gasto, porque tem como a gente saber quanto essa obra vai dar de lucro e quanto essa obra vai dar de gasto. Para assim a gente saber se essa obra é válida ou não é válida. Senão você entra o quê? No escuro. E se você entrar no escuro, vai acabar se batendo.
Então a gente faz o quê? Uma previsão, ensina como previsionar isso para não cometer erros, para não ter quedas, para não levar tombos ou prejuízo dentro daquele próprio nicho. Porque hoje a gente tem que saber como escalar isso, tem que saber como fazer o escalamento disso. Então a mentoria, ela vai ser exatamente para isso. Todo o nicho de construção civil, todas as pessoas do segmento de construção civil que querem crescer nesse nicho, que querem buscar um novo avanço, um novo patamar, querem sair da onde estão para um novo patamar. Qual é o pedreiro que não sonha em ter uma construtora? Qual é o pedreiro que não sonha em chegar ali e dizer: amor, fechei meu primeiro contrato? Cara, isso é maravilhoso. Falo de uma pessoa que viveu na pele isso. Isso. Tu entende? Isso é maravilhoso, isso é gratificante. Quando tu fecha o primeiro, cara, tu já parte correndo, estrategiando exatamente daquele jeito que tu fez para fechar o segundo. Para replicar. Tu só repete o processo. Então, no momento que a gente ensina, é só tu repetir. Fazer exatamente como a gente está ensinando, como eu tô orientando aquela pessoa para ela fazer, que ela vai só repetindo aquilo para que vai dar certo. Deu certo para mim, então pode dar certo para muitas pessoas. Porque você vai replicar isso. Exatamente. Essa visão de mentoria, cara, é excepcional. Mentoria, palestra, você vai ter o quê? Poder de fala. Você não vai falar só pro Gustavo. E você tu vai falar sabe pro o que é o melhor? Eu vou palestrar com prova social, que eu vivi aquilo na pele. Então eu vou conseguir sentir a dor que aquele mentorado, que aquela pessoa que está na minha frente está sentindo. Porque eu passei por aquilo. Eu passei anos, Gustavo, anos, muitos anos, que eu ia para a obra e eu fui ensinado que a obra tem que produzir. O lucro da obra é a obra render. Eu ia para a obra com almoço na mochila. Meio-dia, a gente comia, eu e o meu irmão, comida fria. A gente não esquentava a comida. Boia fria. A boia fria, que a gente chama lá no sul também boia fria. Então, eu ia para a obra, comia aquela comida fria, num curto tempo, para o quê? Eu saio de casa cedo para ficar descansando na obra, no meu modo relaxamento? Não. Eu saio de casa para fazer a obra render. Para ser produtivo. Se eu produzir na obra bastante, eu posso sair mais cedo. Eu posso me folgar mais cedo. Fica tudo muito claro, né? Exatamente. Então, eu ia para a obra, comia aquele almoço frio, em rápido minuto, máximo meia hora, eu e o meu irmão já estavam de volta trabalhando. Os nossos funcionários estavam descansando, mas eu e meu irmão estavam na obra trabalhando. Eu estava ali suando já. Meia hora depois que a gente comia, a gente estava ali suando, ralando. Procurando aprender Porque mais. eu escolhi o quê? Sair da zona de conforto e buscar aquilo que eu quero. Buscar aquilo que eu queria. Então, o que as pessoas têm que entender não é para ficar o resto da vida fazendo exatamente isso. São períodos da nossa vida que a gente decide, eu vou passar por isso por 1 ano. Por que só 1 ano? Porque depois eu vou passar por outra coisa muito melhor. A verdade é essa. Tem tempo para começar e tempo para terminar. Exatamente. Sozinho é difícil, mas agora com uma pessoa trazendo exatamente o caminho para dar certo, te orientando para isso, fica muito mais fácil. Que massa. Olha só, empresário, se você está vendo aqui o podcast, você já deve estar percebendo aqui o quanto de conhecimento e de ensinamento que o Christian tem para poder passar aqui para a gente. E, de repente, você, na sua própria empresa, está precisando pensar um pouquinho fora da caixa. Se você conhecer algum pedreiro, algum mestre de obra, algum engenheiro, manda o link, copiar link desse episódio e manda para ele. Porque, com certeza, vai ter muito a agregar e, de repente, ele pode procurar o Christian, fechar alguma mentoria com ele e ainda gerar negócios através da sua indicação. Então, manda esse podcast para alguém, essa pessoa vai ficar feliz em receber e vendo eu falando disso também, que ela fica mais contente em ver que você lembrou dessa pessoa. Exatamente isso aí. Christian, reta final, né, do nosso bate-papo aqui. Me fala uma coisa, quais são os planos, né, para o Christian, né, para a construtora, para a CT Construtora? Você tá vindo para Alphaville, você tá aqui passeando só para... Como que tá? Tô aqui hoje fazendo muito network, conhecendo muitas pessoas. Ótimo. Não viemos a passeio, viemos a negócio, é isso que eu costumo Não dizer veio sempre. sentar no tijolo. Exatamente. Você não veio sentar no tijolo. Vim sentar ele mesmo, né? Não vim sentar, eu vim sentar Sentar, ele, tá certo. né? Então, a
A ideia é essa, né? A gente está trazendo aí uma empresa nossa para cá, para Alphaville, no mesmo método que a gente atua hoje no Rio Grande do Sul, tá? A gente está trazendo para Alphaville para atender as demandas aí de alto padrão, né? Legal. A mão de obra você vai trazer de lá? A gente vai trazer... A mão de obra a gente vai tentar conciliar daqui a pouco, né? Com o que tem aqui, a gente já está procurando. Legal. Já estamos fazendo a estruturação da nossa empresa Que legal. para atender ainda melhor do que eu já atendo lá no Rio Grande do Sul esse pessoal aqui. Com essa mesma praticidade, essa mesma agilidade, esse mesmo custo-benefício pro cliente final, tá? Que é isso que eu priorizo muito. Teve vezes de negócios, Gustavo, de, por exemplo, uma casa que o cliente tinha a ideia, ele expôs para mim a necessidade dele. E ele queria uma casa de 400 metros quadrados. Mas o que ele expôs para mim era uma casa de 200 metros quadrados. Ele poupava metade do valor do que ele iria pagar para mim. E a minha posição de chegar para ele e dizer: meu cliente, o que você está me passando, você precisa disso. Não precisa disso. Eu acho que com isso você vai ficar muito bem contente e vai gastar menos dinheiro. Agora, é a minha opinião. Se a sua vontade e a sua condição financeira for para construir isso, tá tudo bem. Tô falando contra mim. Esse posicionamento perante o cliente no final ficou faceiro, porque ele viu que a casa ficou exatamente como ele queria e ele viu que ele poupou metade do valor para aplicar em outro negócio dele comigo. Redistribuiu, né? Ali a... Exatamente. Por quê? Pela transparência de negócio que a gente tem com o cliente. O meu objetivo não é ganhar abusivamente dinheiro em cima do cliente. Todo mundo trabalha pelo ganho? Trabalha. Mas o meu objetivo é ganhar o justo de eu ser ganhado e realizar o sonho daquela família de ter a casa própria. É isso que a gente... E quando a gente integra isso dentro de uma empresa, fica muito mais fácil de trabalhar. Com certeza. Porque já tem um processo já validado. Exatamente. Processo que você executou durante todo o período. Exatamente. Que você já sabe os pontos de atenção. A gente fala, você sabe os picos da obra e os vales da obra. Exatamente. De repente tem um tempo, uma questão de tempo mesmo, de chuva. Cara, choveu um mês. Vai atrasar a obra. Exatamente. Hoje a gente está fazendo treinamento de gestores de obra, né? Vamos daqui a pouco dar até oportunidades para gestores que já estão há bastante tempo com nós lá, gestores que são de bastante confiança, para vir fazer a gestão dessas obras futuras que nós vamos pegar aqui em Alphaville, né? E a gente poder estar dando a mesma atenção, o mesmo carinho, a mesma dedicação para os clientes que a gente futuramente pode estar vindo a fechar aqui. Que legal, que interessante. E trazer a experiência do Sul para a execução de obra em Alphaville. Isso aí. Esses são os passos e os projetos aí da CT Construtora para o ano 2026. A mentoria para construção civil, né? Que hoje é uma das coisas que pouquíssimo se vê. Não sei até se vê. Eu nunca vi. Né? Se vê uma mentoria para o pedreiro evoluir, para o construtor evoluir, entende? Isso nichado dentro da construção civil. Que legal. Né? Porque daí tu vai ter o quê? Tu vai ter uma pessoa que exatamente vivenciou a obra e cresceu com método, experiência, ideias e muita... Processo validado. Estratégia, né, usada, muitos caminhos, tentei, não deu, voltei. Tive o erro lá, tive prejuízo, mas voltei. Então hoje o quê? Eu consigo traçar o caminho, desviando dos erros, desviando do que pode dar prejuízo, até chegar no lucro final e no objetivo final, que é ter a sua própria construtora ou fazer a sua construtora que já existe ter um fluxo de caixa muito maior. Muito bom. Então você vai atender literalmente ali o construtor, o servente, o pedreiro, Exatamente. Cada um, obviamente, com a sua o arquiteto, com a sua metodologia, né? Cada um ali com o conteúdo Exatamente. que a pessoa precisa. Exatamente. E de repente a pessoa, quero sair de pedreiro para virar construtor. Beleza. Quero sair de servente para virar construtor. Beleza. Quero começar agora e já começar construtor. Beleza. Eu vou te ensinar o caminho. Eu vou te ensinar o processo para isso. Exatamente, exatamente. Na verdade, a pessoa que quer começar a investir no ramo de construção civil, também há caminhos para ela.
Daqui a pouco tu vai precisar de mais pessoas que tenham o conhecimento em mão de obra que você não tem, vai precisar. Mas você pode começar a trabalhar na construção civil também. Então, a construção civil, ela não é exatamente nichada somente pro pedreiro, somente pro construtor ou para as construtoras que já existem. Qualquer pessoa hoje que quiser iniciar na construção civil, ela tem como. Total sentido. Total sentido. E, inclusive, uma fala sua, cara, que marcou, até anotei aqui, bem interessante, quando você falou do... Não ficava sentando ali no bloco, né? Sentando ali no bloco, né? No tijolo. Exatamente. E isso é para você, empresário. Para você, por exemplo, que está vendo agora esse podcast. Em muitas vezes da vida, você tem que levantar do tijolo aonde você está parado ali para matar o tempo, para poder dar a volta por cima. Será que na sua vida hoje, você não está muito focado em algo que não é o seu principal negócio? Que não é o que toca no seu coração? Então, pensa nisso e pense. Qual é o tijolo que você precisa levantar e dar a volta por cima? Que foi o que o Christian acabou de compartilhar conosco. Exatamente. Eu sempre digo que a nossa vida é uma obra. A nossa vida é uma obra. Ela é uma obra exatamente igual. Por quê? Porque a nossa vida, tu tem que ter uma base. Hoje a minha base é a minha esposa. Então, qual é o nome dela? A Aline. Manda um beijo pra Aline. Beijo. Se estiver ouvindo aí, Aline Ferraz. Vai ter que estar, né, Aline? Esposa. Então, se tem alguém que eu devo aonde eu tô hoje, é ela. Isso é exatamente. Honroso. Eu sempre digo assim, ela é a minha base. Tanto que para onde eu vou, ela vai comigo. Vim para Alphaville, ela veio comigo. Porque tu não precisa estar comigo, mas tu estando perto de mim, eu tenho a base para me chegar onde eu quero chegar. Então, eu sempre digo que a vida é uma obra. Porque para tu crescer, tu precisa de uma base. Tu pode... Se não tiver a base, pode ser bonito, mas cai. Se eu falar que vou construir uma casa do telhado para baixo, você vai falar, legal. Exatamente. A ideia. Se a bonito base a ideia, não for bem mas feita, se não tiver a parede de vantagem... Se a base não for bem feita, pode parecer a coisa mais linda do mundo, mas ela vai cair. Porque qualquer não tem substância. Ali. Não existe substância nisso. Então, eu primeiro consolidei a minha base, primeiro fiz a minha base, e depois eu fui gradativamente conseguindo chegar onde eram os meus objetivos. E tem muitos outros objetivos ainda para mim Agora chegar. Você tem novos objetivos, Exatamente. Que é transformar a vida de empresários Exatamente. Da área da construção civil, engenheiro, construtores, pedreiros, serventes, transformando a vida deles para eles assumirem a construtora deles. Exatamente. De repente é algo que tá sonhando e até então não tinha visto uma maneira pela qual conseguir isso. Então, e agora tá tendo a oportunidade de ver contigo. Você, pedreiro, que tem vontade de ter uma construtora. Já manda um recado, para esse pedreiro aí, ó. Pedreiro que tem vontade de ter a própria construtora, mas tem medo, eu vou trazer para ti a solução, o caminho exato para você traçar, assim como eu tracei, assim como eu em menos de 4 anos subi a mais de 20 milhões de servente a construtor, milionário hoje, eu vou trazer exatamente isso para você. Então, se você quer realizar o teu sonho, que eu sei que o teu sonho como pedreiro é ter uma construtora, eu vou estar aqui te ajudando, te orientando, passo a passo, para você chegar mais rápido do que você imagina que pode chegar. Boa. O Matheus, desculpa. O Christian, passa para o pessoal a sua rede social, para o pessoal te localizar, seu Instagram, seu WhatsApp, fica à vontade. A minha rede social hoje é Christian Teixeira Oficial, né? Vocês vão estar me achando ali. O TikTok é o mesmo. O meu WhatsApp para fone de contato e para quem quiser estar entrando em contato é 549-9903-6679. Boa. E aí, então, de São Marcos para Alphaville. Veio transformar a construção civil em Alphaville. Que massa. Christian, estamos chegando aqui no nossa reta final. Eu quero te agradecer por esse bate-papo. Tenho certeza aí que esses empresários que estão acompanhando aqui o nosso podcast hoje aprenderam muito. Aprenderam a importância que é ter resiliência. E o quanto a resiliência transformou a vida do Christian. E você, empresário, será que você não precisa ser mais resiliente também para alcançar o seu tão almejado resultado? Pensa nisso e aprenda com pessoas que já fizeram isso. Aqui, da área da construção civil, nós temos o Christian, que te ajuda a trazer, a construir
a sua empresa, a construir a sua construtora. Em todas as partes. E comigo, comunicação oratória. Especialista em hoje na comunicação oratória para empresários. Consigo te ajudar também do que for necessário para que você leve a sua voz cada vez mais para as pessoas. Fica ligado. Christian, obrigado, cara, pelo bate-papo. Foi muito bacana, como eu disse, né? Pelo convite. Esse nosso bate-papo aí deu para ensinar muito pro pessoal aqui. E parabéns, cara. Parabéns pela sua jornada aí, meu querido. Tá. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez. É uma honra. E você que quer contar a sua história também. Boa. Aqui o cara aqui, ó, que pode te levar aí a fazer um livro da tua própria história e tu não tá sabendo. Exatamente. Vamos contar a sua própria história. Isso aí. Uma frase que eu ouvi para finalizar de uma amiga esses dias, falou, ó, se a sua história de vida poderia virar uma palestra, o porquê não um livro? Exatamente. É isso aí. Show. É isso aí, empresário. Então, chegando aqui na reta final de mais um podcast. Hoje, nosso 20º podcast. E hoje trouxe aqui o Christian, da área da construção civil. E trouxe muito conteúdo pra gente. E principalmente um novo segmento no mercado. Algo totalmente inovador. Mentoria voltado para a construção civil. Para tornar você servente, pedreiro, engenheiro, arquiteto, dono da sua construtora. Aqui na minha frente, apesar de jovem, com muita experiência e com resultados, como dito, de mais de 20 milhões nos últimos quase 4 anos. Então, os números falam por si só. Inclusive, está chegando aqui em Alphaville para poder trazer ainda mais corpo, mais estrutura para a sua empresa. Muito obrigado, então, por acompanhar aqui o nosso 20º episódio. Fiquem com Deus e até a próxima da História ao Palco Podcast.